Fala, torcedor colorado, estamos em campo mais uma vez por aqui. E para falar do assunto do dia no Inter, Mano Menezes. Afinal de contas, o treinador concedeu coletiva no início da tarde desta quarta-feira. Selecionamos aqui 7 pontos importantes dessa coletiva em que o treinador expôs as suas ideias e, é claro, expectativas no comando do Colorado. Antes disso, sem deixar de passar aquele convite, não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de ativar o sininho para você não perder nenhum momento que entrarmos em campo por aqui. E é claro, não deixe de compartilhar os vídeos com a galera e dar aquele like para fortalecer a nossa arquibancada. Dito isso, vamos aos trechos. Apresentando bom desempenho. Quando uma equipe não tem desempenho, não tem jogador que esteja bem. Raramente você vai ver alguém que você possa dizer assim, olha, esse está bem. Né? Por isso que os treinadores sempre defendem que a parte mais importante numa equipe é a parte coletiva. Porque isso estando bem, e nós estando mais próximo das vitórias, naturalmente, individualmente, os jogadores começam a se sobressair. E aí o torcedor não vai pegar no pé de quase ninguém, porque o que ele quer ver é a equipe vencer. Bom, primeiramente, vocês dificilmente vão ter de mim um comentário individual sobre esse ou sobre aquele. As minhas análises quase sempre vão ser da equipe. Tá? Ainda é um pouco cedo para eu falar como vou montar a minha equipe. Mas os jogadores se destacaram, jogadores com trajetória, como o Taisso, como o Edenilson, se destacaram jogando de determinada maneira. E eu vou procurar tirar o melhor de cada um dentro das suas características. A situação do Edenilson é mais recente aqui dentro do Internacional. Né? Então, isso o levou à seleção brasileira. A maneira como ele atuava fez dele o destaque da equipe, do Campeonato Brasileiro, tanto que foi convocado para a seleção brasileira. Esse é um indicativo forte que um treinador com uma experiência como o meu vai respeitar. Tá? O cuidado, às vezes, da característica que era antes e que agora mudou um pouco, porque, às vezes, os jogadores, como nós, também ficam mais experientes, ganham um pouquinho mais de idade, mudam a característica de jogar, também deve ser levado em consideração. Nós já vimos muitos jogadores que iniciaram na extrema e que eram velocistas, mais jovens, mais potentes, que, ao longo da carreira, mudaram um pouco a sua característica e centralizaram mais a atuação. Porque os jogadores que jogam na beirada, deles é exigido um pouco mais de potência, de velocidade, de profundidade pelos lados. Então, isso também, às vezes, né, é a realidade do momento e eu vou procurar levar em consideração também. Eu penso sempre no futebol, primeiro na parte tática. Uma equipe bem organizada taticamente faz recuperar-se muita coisa. E quando as coisas precisam ser recuperadas, simplificar é o caminho inicial. Tentar colocar as coisas nos seus devidos lugares. Né? Eu falo sempre que se tem 10 coisas complexas que devemos fazer num jogo e não estamos conseguindo fazer nenhuma, se fizermos 5 bem no próximo jogo, já estamos avançando e a confiança naturalmente aumenta depois disso, porque a atuação melhora e aí essa parte anímica vem junto, porque isso é um contexto. Né? Estamos agora falando do torcedor. Né? Se as coisas estão indo bem e o torcedor vem com a equipe, a parte anímica de um jogo muda completamente. Né? Principalmente quando você joga como mandante no Campeonato Brasileiro. Teremos muitos jogos num curto espaço de tempo. O calendário deste ano, né,
ainda apertou um pouco mais em função da Copa do Mundo que teremos no final do ano. Então teremos que ter todos os jogadores muito bem condicionados, muito bem preparados, porque quase que todos eles serão utilizados com uma sequência de jogos tão grande. Eu tenho uma teoria baseada na experiência e na realidade que vivemos, que 60% a 70% dos jogadores que temos para contratar no mercado nacional são todos muito parecidos tecnicamente. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Para não gastarmos todo o nosso dinheiro naqueles que são parecidos, temos que ter um aproveitamento dos jogadores da categoria de base, porque eles também são parecidos com esses que nós podemos contratar. E ao fazer isso, né, temos a capacidade de guardar o dinheiro que não é fácil de conseguir para poder contratar os diferentes, ou pelo menos poder disputar os diferentes com os nossos principais concorrentes na hora que surgem as grandes oportunidades. Mas também penso que não podemos cair na tentação de só promovermos jogadores da categoria de base. Tipo assim, colocamos 15 no grupo principal e não aproveitamos quase ninguém. Temos que fazer um projeto de aproveitamento para esses jogadores que promovemos. Porque se é o primeiro ano de um jogador da base no profissional, se ele é o terceiro jogador da posição, no ano que vem ele tem que ser o segundo. E nós temos que criar oportunidades também para ele ser o segundo, baseado na evolução que ele vai mostrar nesse ano. Se contratarmos um outro jogador da posição, vamos estar tirando o espaço da evolução do jogador que promovemos. E é para isso que o Internacional está montando um departamento de futebol capaz de fazer essas análises e esses processos de evolução para que a gente fale a mesma língua, caminhe na mesma direção e tente minimizar os erros. Eles vão acontecer porque temos um lado subjetivo no futebol, mas esse lado subjetivo não pode ser a desculpa para tudo e os erros não podem ser num número bastante grande, porque é para isso que nós nos julgamos preparados para fazer bem. Quando a gente assume um clube no Brasil, diferentemente da Europa, nós não vamos poder escolher, definir uma maneira de jogar e sair pelo mundo com bastante dinheiro, contratando todos que a gente quer que se adequem àquele sistema. Quando a gente assume um time no Brasil, a gente tem que analisar os jogadores que temos. Bom, o mercado, todos vocês sabem, fechou a janela. Os jogadores que o Internacional tem no seu grupo serão os jogadores, no mínimo, até julho. Então, o treinador tem que analisar rapidamente esses jogadores, juntamente com todo o departamento, e decidir a maneira da equipe jogar, privilegiando a característica dos jogadores que temos. Geralmente, você também leva em consideração seus principais jogadores, aqueles que você julga que sustentem essa maneira de jogar. E aí, é isso que eu vou fazer. Não vejo nenhum jogador que não tenha característica para jogar comigo. Nenhum. Paulo faz parte da minha vida como treinador. Eu estava ainda treinador do Guarani de Venâncio Aires. Acho que essa história quase que todos vocês conhecem. Eu tive a honra de dirigir um centroavante chamado Caio Júnior, falecido, né, recentemente de forma trágica. E ele me proporcionou a aproximação com o Paulo. E a partir daí nós nunca nos desligamos, mesmo estando longe, mesmo nunca tendo trabalhado junto. É a primeira vez que vamos fazer. Tá? Para mim é uma honra trabalhar com um profissional como o Paulo. Eu o julgo um dos mais competentes em termos de conhecimento para realizar o trabalho que vai se propor a realizar e foi contratado para isso. Juntamente com todos, eu acho que o Internacional inaugura no clube
a forma adequada de conduzir mesmo um departamento de futebol, como é a minha opinião pessoal. Então, temos todos os ingredientes para fazer, mas temos que fazer. O futebol é assim, todos sabemos que o futebol é duro. Vamos trabalhar muito para entregar ao torcedor colorado a expectativa que se cria a partir desse momento. O Internacional contratou nos últimos meses 14 jogadores aproximadamente. Isso realmente é uma mudança significativa num grupo de jogadores. Então, esse momento que vamos passar é o momento da identificação das características, do conhecimento dos atletas. Você pode avaliar um jogador estando longe, pensar que ele é um jogador mais ou menos daquilo que você precisa, e quando você traz para dentro do seu grupo, você detecta algumas coisas que você não esperava. Então, o conhecimento mesmo se dá na construção da equipe. Às vezes você tem grandes surpresas na construção de uma equipe. Você imagina uma coisa para um jogador e a equipe se encaixa com ele de outra maneira. E isso já muda a composição de um setor importante da equipe, isso já muda, às vezes, até a maneira de uma equipe jogar. Penso que vamos avançar com passos não tão grandes, mas de forma firme. Tá? Teremos jogadores que em determinados momentos se adequarão a jogar com uma linha um pouco mais baixa ou uma linha intermediária e uma retomada e saídas rápidas, porque isso vai ser adequado para fazer. E dependendo das circunstâncias, às vezes temos que ter jogadores que têm uma capacidade de manutenção da bola, com um trabalho mais curto, com um balanço de corredores, como o futebol é. Vou repetir aquilo que disse no início. Para mim, uma equipe vencedora tem que saber jogar de todas as maneiras.